X-Men 79 foi publicado aqui em maio do saudoso ano de 1995. Eu estava no terceiro colegial. E essa é uma edição sensacional que vai ter o Lee Field e o McFarlane fazendo um crossover, né, do Homem-Aranha e a X-Force. E na então, isso aqui as duas primeiras histórias, a primeira saiu em Spider-Man 16, que foi a última história desenhada pelo McFarlane, e depois em X-Force 4. E bem no estilo Abril, essa capa aqui junta a capa dessas duas revistas. Pega o Cable, os personagens de fundo, e o Homem-Aranha que saiu em Spider-Man. E toda essa história aqui vai ser deitada aqui para ser aquele esquema cinemático, não sei o que, na horizontal. Então, assim, é isso também que eu gosto do formatinho, né? Eles juntam fazem essas coisas particulares deles. Se fosse só a edição americana reduzida em tamanho menor, não teria tanta graça de ver hoje, né? Então aqui abriu junto essas duas histórias, né? Dá umas cortadinhas de páginas, assim, para as duas ficarem em 40 páginas. E vai ser o Homem-Aranha com a X-Force lutando contra o Fanático no World Trade Center, né? Outra coisa que também é bem anos 90, lá, ter o World Trade Center destruído e tal. Na edição anterior tinha explodido assim, os últimos andares dele e tal. E aqui os dois vão ficar se divertindo, né? O Lee Field e o McFarlane eram muito amigos na época, né? Ficavam lá um competindo quem fazia o desenho mais legal e tal. E, e eles fizeram aí esse crossover. Aqui tá a arte super detalhada, né? Do McFarlane e tal, fazendo a briga e tal. Aqui o World Trade Center. Naquela época o pessoal, vamos explodir prédio, não tem problema, né? Reconstroem 2 minutos depois e tal. Então aqui tem umas. O plot, meu, o plot não tem muita importância. Aqui é mais a arte mesmo para ir seguindo e tal. Tem o Shatterstar, que a espada dele é mágica, então ele consegue ferir o fanático e tal, mas o lance é como é que eles conseguem, né, derrotar, porque o fanático é muito forte e tal. Então aí a parte que saiu em Spider-Man 16 termina aqui, na verdade, nesse splash page aqui. Isso aqui funciona muito melhor em formato americano, né? Que ele é mais pichado e tal, então esse lance horizontal funciona melhor, né? Tanto é que abriu aqui, normalmente eles completavam a página, que ele falou, meu, deixa quieto, deixa espaço branco aqui, aqui, aqui e tal. Para caber, né, nesse formatinho menor era outra proporção. E aqui começa o que saiu em X-Force 4, que é a arte do Lee Field. Aí eles continuam nesse negócio de ser toda a história deitada. Tal. Eu não lembro se na época eu deitava assim a revista para ler, ou só ficava assim e aí virava tal. Eu acho que é só deitar porque não tem jeito, porque não é algumas páginas que eles viram, né? A edição inteira eles assim deitada tal, né? E aqui acho que o Liefeld vai até X-Force número 9 e tal. Então o pessoal já estava meio que de malinhas prontas para fundar a Image logo depois disso, né? Então vai terminar aí, essa edição eles fazem até 40 páginas aqui. Umas cortadinhas. Aí, né, a segunda história do Justiceiro, eu até tinha esquecido que durante essa época eles tinham transferido as histórias do Justiceiro aqui para o X-Men. E esse é aquela fase super bizarra que ele fica negão e tal. E isso acontece logo depois daquela outra fase que ele tem o rosto retalhado, né? Então esse lance dele virar negro, se fosse hoje ia ser tudo uma história que ele não ia dar um tiro, ia ser tudo questão social, não sei o quê. Naquela época, meu, era só pra ver alguma coisa muito louca aqui para chamar a atenção do pessoal. Então, num plot ele tem o rosto retalhado, no seguinte ele vira negro para se disfarçar tal. Na verdade, eu acho que alguém tinha curado o rosto dele e no processo ficou negro tal. Só que aqui é o final desse arco e é muito bizarro. Mesmo na época eu tinha reparado, acho que até olhei a edição americana, aqui ele começa a desbotar. Na edição americana eles conseguem um tom intermediário entre o negro do Luke Cage que está nessa edição e ele
do processo ficar branco. E aqui na abril fica esse cinza, assim, sabe? Muito, muito bizarro aqui. E aí nessa história ele tá lá disfarçado e tá lutando junto com o Luke Cage contra uns gangues e tal. Aí no meio dessas lutas ele termina de desbotar e volta a ser branco aqui. É muito bizarro essa história. É muito divertido. E aqui ele já volta de novo totalmente branco e tal. Ah, eu lembro que eu achava essa história muito, muito louca, assim, mas era divertida e tal. Não é tão legal quanto as fases anteriores do Justiceiro. O Mike Baron ele deu umas entrevistas assim, falando, pô, esses plots assim, às vezes era ideia do editor, meu. O editor forçava a barra pra criar alguma ideia pra chamar a atenção, não necessariamente pra ser uma história legal. E aí, fechando essa daqui, acho que é a primeira história do X Factor do Peter David, com o grande desenho do Larry Struman. E essa eu lembro totalmente na época, assim, falar, puta, que legal os textos, os desenhos daqui, porque a gente tinha perdido o Claremont, né? Mas, tipo, os desenhos eram legal aqui e tal. Só faltava, eu já sentia mesmo uma falta de ter história mesmo. E aí chegava aqui no X-Force, estava bem escrito e tal. Nossa, que diferença. E aqui essa edição já vê bem o estilo do Peter David, que eles ficam aqui no começo é, tentando abrir um pote de maionese e tal, ninguém consegue, o Guido, o Mega Fortão lá também não consegue, só vai a Valerie Cooper com jeitinho lá abrir e tal. Depois a Valerie vai recrutando o resto do pessoal. O Destrutor tava lá em Genosha, aí tem o Pietro e tal. Então o lance de ser isso, né? Uma equipe de cada um tá com seus problemas e tal. Mas tem essa arte sensacional do Larry Struman, que é muito. Tem muito estilo, né? Tanto a cara dos personagens e tal. E aqui só no final da edição, o Valerie Cooper fala: Não, você dá uma batidinha aqui do lado desse pote para, acho que sair o ar, alguma coisa assim, conseguir. E aqui no final, o Maddox uma das cópias dele, eu acho que é morto e tal. Eu não lembro mais os detalhes dessa edição, mas eu lembro que era a história que eu mais sentia vontade de já pegar a próxima edição. Então ainda uma fase muito legal dos formatinhos do X-Men, cheia de energia em cada uma das histórias.